Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Priscila Vale. Hoje nós iremos falar sobre as fases do desenvolvimento humano. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece em cada fase e um pouco sobre vários autores que falam dessas fases. E você, em que fase de desenvolvimento humano você se encontra? Depende. Se for na fase do desenvolvimento humano físico, nós vamos saber pela nossa idade. Quantos anos você tem? Se for pela fase do desenvolvimento cognitivo, depende daquilo que você é capaz de aprender, de desenvolver, de tirar e criar através do que você aprendeu. E se for pela fase do desenvolvimento psicossocial, é de como você lida bem ou não com as situações que acontecem diariamente na sua vida. Se você gostou desse vídeo ou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, para que você possa acessar os nossos próximos conteúdos. Espero que seja de proveito para você ou para outras pessoas que você possa conhecer ou até mesmo ensinar. Agora nós iremos falar sobre a teoria com base no autor chamado Erik Erikson. Para esse autor, as fases do desenvolvimento humano devem ser vistas sob dois pontos de vista. Ponto de vista positivo e ponto de vista negativo de cada fase psicossocial. Quando nós nascemos, acabamos de nascer, somos bebês, nós temos limitações físicas, psíquicas, sociais. Acabamos de nascer, somos totalmente dependentes de um terceiro ou de um segundo para poder cuidar de nós. Nessa fase de vida, em que ele chama de estágio, o Erik Erikson, ele divide em 8 estágios. Essa fase ele chama de fase, que é o primeiro estágio, quando nós somos pequeninos. Para a fase positiva, ele chama de fase de confiança, em que o bebezinho aprenderá e tenderá a ter confiança. Como que ele vai ter confiança? Quando ele vai ter as suas necessidades satisfeitas, quando ele vai ter um ambiente acolhedor, um ambiente onde as coisas são organizadas, onde as coisas têm o seu lugar, onde cada um tem o seu papel, onde eu tenho aquele que cuida de mim, eu tenho aquele que me ensina a buscar as minhas necessidades, a atender as minhas necessidades, onde eu tenho aquele que supre a alimentação, o cuidado, a higiene, que supre o sono, que supre a necessidade de segurança, supre a necessidade de afeto, supre a necessidade de amor. Quando o bebezinho ele tem essa satisfação dessas necessidades, quando a mãe está saudável, aquele que cuida consegue responder às necessidades do bebê. Quais necessidades? A primeira necessidade que o ser humano tem, segundo a Maslow, a pirâmide de Maslow, é a necessidade de segurança. Se sentir seguro, se sentir amparado, se sentir acolhido. Essa é a primeira necessidade que nós temos como seres vivos e como seres humanos. Sentir amparado. A primeira necessidade é a necessidade de segurança. E vem as outras, necessidade de alimentação, necessidade de hidratação, necessidade de sono, necessidade de higiene, de ter um ambiente confortável para viver. Quando as mães, aqueles pais, os que cuidam, têm condições, saúde, condições financeiras, condições emocionais, eles conseguem responder essas necessidades do bebezinho e a criança tem a melhor capacidade de se adaptar
A criança tem a melhor capacidade de responder aos estímulos do meio e se adaptar às situações futuras, se adaptar àquela pessoa que ela é e se adaptar ao seu papel social, se adaptar ao que a sociedade demanda dela. Por outro lado, assim como o Erikson fala para nós do lado positivo, existe o lado negativo, em que a criança vai desenvolver a desconfiança. Como que você é? Você é mais confiante ou mais desconfiado? Pode ser que essa desconfiança surgiu lá quando você era nenenzinho, quando você nasceu, em que aquele ambiente que te recebeu não estava preparado para isso, ou aconteceu alguma intercorrência, alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade física, alguma dificuldade emocional para receber o bebezinho. Quando a mãe adoece, tem depressão pós-parto, a família passa por vulnerabilidade, que é falta de dinheiro, falta de condições, falta de ambiente, de espaço físico para receber esse bebê. Até mesmo falta de saúde mental. Quando a gente adoece, tem depressão, ansiedade, medo, angústia. Quando a gente está doente e recebe um bebê para cuidar, falta condições para suprir a necessidade de segurança. Como eu vou passar segurança para o bebê se eu mesmo não tenho essa segurança, se eu mesmo adoeci, eu não estou saudável? Vai ter aquele desequilíbrio, uma desestrutura naquela segurança de base que o ampara, e a primeira necessidade de segurança, ela já sofreu abalos. Ah, Priscila, mas isso é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa da criança? Nós não estamos aqui para apontar e julgar culpados, falar que essa e aquela outra pessoa ou família é problemática, não é. Estamos aqui para falarmos do que pode acontecer quando nós nascemos e que pode causar alguma deficiência no nosso desenvolvimento humano. E se eu tiver sido jogado no lixo, se eu tiver sido abandonado, se eu tiver sido rejeitado, se eu tiver sofrido algum acidente, algum trauma, tudo isso vai interferir na nossa segurança. E nós podemos trabalhar quando adultos. Podemos sim trabalhar isso depois de adultos, mas precisamos conhecer e saber de onde viemos, qual foi a condição que nos acolheu quando nós nascemos. Isso é muito importante no nosso autoconhecimento e no modo como somos hoje. Isso influencia diretamente, porque nós somos um ser em construção. Nascemos pequenininhos e vamos crescendo, vamos passando pelas fases da vida. E tudo que nós passamos lá na barriga da mãe, quando nascemos, à medida que fomos crescendo e aprendendo e desenvolvendo, influencia sim a maneira como nós agimos hoje. Então, a primeira fase do Erik Erikson, o ponto positivo é o ponto da confiança, em que eu vou aprender a confiar quando as minhas necessidades são satisfeitas, quando eu encontro ambientes que me acolhem. Ou o lado negativo seria a desconfiança, quando eu sei que as minhas necessidades podem não serem satisfeitas, então eu tendo a desconfiar daqueles que vão cuidar de mim, que são autoridades sobre mim. Vou desconfiar de mim e dos outros. O segundo estágio, nós vamos crescendo mais quando nós começamos a aprender a andar, começamos a aprender a falar, aprender a expressar melhor as nossas vontades e as nossas necessidades. Nesse estágio, do lado positivo, para o Erik Erikson, eu vou desenvolver autonomia, que é quando a criança vai começar a andar ou engatinhar e os adultos passam confiança. Pode ir que eu estou aqui com você, pode ir que você vai conseguir, e você não passa aquele medo para o bebezinho a ponto de travar.
Não deixa o bebê nem encostar o pé no chão, não deixa o bebê fazer nada, porque ele vai cair, vai machucar. Quando o nosso medo é maior do que a gente, nós atrapalhamos a autonomia dos bebezinhos. Não permitimos que ele encoste o pé no chão, que ele vai engatinhar, que ele vai andar, que ele vai começar a ter autonomia. E dessa autonomia vai desenvolver a parte motora do bebê. O bebê vai desenvolver os ossos, vai desenvolver a estrutura óssea, a parte motora dos dedinhos, das mãozinhas, do bracinho, do corpinho, do pezinho e pernas e a cabeça. Quando eu desenvolvo a parte motora, eu também desenvolvo a parte cognitiva, que é o quê? Como eu adquiro conhecimento, como eu aprendo as coisas da vida, as rotinas, as regras. Então, se você tem tanto medo ao ponto de não permitir o filho, ou a filha, ou o sobrinho, ou alguma criança que você cuida, de deixar ela desenvolver, você pode estar atrapalhando o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, por isso que é muito sério a gente ter um ambiente seguro, mas um ambiente que proporcione o desenvolvimento da criança. Por outro lado, quando a criança ela vai ver que consegue, ela engatinha, ela vê o objeto e ela consegue alcançar o objeto, vê a bola, consegue alcançar uma bola, um carrinho, um brinquedo, algo colorido, um bonequinho, você, sem perceber, permite com que essa criança adquira autonomia. Ela sabe que ela é capaz, ela aprende que ela consegue, ela aprende que é possível ir em busca de algo, que é possível alcançar as coisas. E disso vem toda a nossa autonomia na vida. Quando nós temos a iniciativa de ir em busca daquilo que queremos, ir em busca dos nossos objetivos, ir em busca da nossa felicidade, da nossa satisfação. Por outro lado, quando é uma família muito possessiva, a família tem uma super proteção naquela criança, pode ocasionar o lado negativo, que é dúvida e vergonha. A criança tem dúvida se ela consegue alcançar, ela tem vergonha de se expressar, de ir em busca daquilo que ela deseja. E aí nós criamos adultos improdutivos, adultos paralisados, adultos que não conseguem buscar aquilo que desejam, adultos travados em áreas que só depende dele, estudar, trabalhar, conquistar, empreender, conhecer. Depende do adulto e ele tem dúvida se ele consegue, ele tem vergonha. Aí vem aquelas inverdades ou falsas verdades que a gente coloca na nossa cabeça e nos impedem de ir em busca daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente almeja. Porque lá na infância, a superproteção me impediu de perceber que eu era capaz de ir atrás de um brinquedo, de ir atrás de um objeto da minha mãe, do meu pai, da minha família, de alguém. Então, isso trava em nós, são onde vêm as armadilhas, onde vêm as prisões no nosso comportamento, na nossa autonomia, na nossa cognição. Nós ensinamos para a criança que é perigoso, então ela não deve, não pode de jeito nenhum. Sem querer, nós passamos ideias irreais para os nossos filhos, para as crianças que nós cuidamos, porque a superproteção nos impede de liberar a criança naquele espaço que ela convive, de ir em busca daquilo que ela almeja. Imagina um adulto, ele precisa estudar, mas ele tem vergonha, ele tem dúvidas se ele é capaz, se não der certo. O se impede ele. Esse se vem lá na infância, onde nós estamos forjando a nossa autonomia. Lá com 2 aninhos, 1 ano e meio, 3 aninhos, nós estamos forjando, estamos conquistando autonomia ou
vergonha, dúvida de ser, de agir, de conquistar. Como terceiro estágio, vem quando nós já estamos maiores, que vamos para a escola para aprender a conviver em comunidade, quando nós começamos a correr, a gente já tem habilidade para correr, já sabe falar de tudo, já é uma criança ativa, uma criança esperta, uma criança que já pensa, que já sabe o que pode, o que não pode, já está estabelecido a regra, quando a regra está estabelecida. Isso nós estamos falando de crianças de faixa de 5 anos, 4 anos, aos 6 anos, 7 anos, quando a gente vai começar a aprender a ler e escrever. Nessa fase em que a criança já é capaz de fazer as coisas, né? Já tem escola, já tem professora, ela já tem grupos que ela participa, igreja, algum grupo da comunidade, que ela já participa, festa de aniversário dos coleguinhas, e aí ela vai ampliando o círculo social. Nessa fase, para o Erikson, o nosso ponto positivo é a iniciativa. São crianças que têm iniciativa para pedir aos pais as coisas, iniciativa para fazer aquilo que é certo e até mesmo aquilo que não é certo. Ela tem uma iniciativa. São crianças que conseguem desejar e agir, ok? Então, a fase da iniciativa, quando uma criança sabe que tem que ir no banheiro e consegue ir sozinha, então pede para ir, mas ela já sabe onde é, o que tem que ser feito, ela tem iniciativa de agir. Imagina um adulto com iniciativa. Esse adulto está numa reunião e ele deu uma dor de barriga. Imagina. Se é um adulto com iniciativa, ele vai no banheiro. Se é um adulto sem iniciativa, ele pode travar. Aí vem a parte negativa, que é a da culpa. Ele sente culpa, ele fica se culpando. A criança sente culpa porque ela foi no banheiro, a criança sente culpa porque ela fez algo, porque o adulto que cuida dela coloca nela que ela não pode fazer nada sozinha. Ela é criança, então ela não consegue fazer nada sozinha. Não, isso não é para sua idade, não, você não consegue. São palavras duras e pesadas que muitas vezes nós falamos com os mais novos, com as crianças, que vão forjar nele aquela iniciativa ou aquela culpa que trava ele. Ele é incapaz de fazer as coisas sozinho, é incapaz de fazer por si só. Ele não consegue fazer nada com iniciativa própria. É um ser humano adulto, mas é um ser humano totalmente dependente do outro. Ele não tem iniciativa de estudar, não tem iniciativa de fazer um cadastro, não tem iniciativa de trabalhar. Se as coisas estão daquele jeito, ele se entrega, ou então ele se culpa. A culpa é minha, não tem mais jeito, já era. Ele finaliza as coisas antes de serem realmente finalizadas. Ele foge da realidade. Ele, por culpa, a culpa é tão grande que ele carrega um fardo pesado em cima dele. Que são lá na infância, quando nós falamos para a criança que ela não dá conta, ela não consegue. E aí a criança ela toma para si que ela é incapaz. Ela toma para si que ela é inútil, não serve para nada, não consegue nada. Imagina um adulto assim que sente que não consegue nada, que é incapaz, não serve para nada. Isso é mentira. Todos nós temos muito valor, todos nós valemos muito. Nós servimos sim para muitas coisas boas. Isso é mentira, são inverdades, são ideias falsas, construídas lá na nossa fase de desenvolvimento. Um adulto saudável, até mesmo com alguma deficiência, tem muito valor. É uma pessoa muito valorosa, uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um propósito para o qual ela está aqui. Em seguida, passando para a próxima fase de desenvolvimento,
Quando nós chegamos lá nos 9 aninhos, aos 11 aninhos, em que nós já temos toda a bagagem que nós recebemos na infância inteira, e nós temos condições de absorver conhecimento, absorver regras, absorver teorias, absorver estudo, absorver coisas maiores. Tem o núcleo familiar e tem os núcleos sociais. E nessa fase, nós já aprendemos os mapas sociais, já aprendemos as regras, já aprendemos as coisas que podem e que não podem. Uma criança de 9 a 11 anos, ela já está no final da infância. Já é uma criança que teve toda a infância para aprender, para se desenvolver. Para o lado positivo, de acordo com o Erikson, é o lado da indústria. Como assim indústria? Em que aquela criança já pode ajudar em casa, aquela criança já pode estudar, já consegue se desenvolver na escola, ela já consegue executar tarefas mais complexas, já consegue contribuir com sua própria família, contribuir dentro de casa, na organização, na sua própria organização, no seu próprio cuidado. Já é uma fase em que a criança é 100% desenvolvida, ela já é capaz de produzir, por isso que é a fase da indústria. A criança consegue organizar as coisas, ela consegue ajudar, ela já consegue pensar nela e no outro, ela consegue organizar, ela consegue cuidar dela e do outro, ok? Nessa fase, tem famílias que não permitem a criança fazer nada, não permite a criança ter responsabilidade, não permite a criança existir. Não, você não sabe de nada não, você não consegue nada não, deixa isso aqui. Ou então até mesmo agressividade, violência, né? Xinga a criança, menospreza o valor da criança, e aí aquela criança tende à inferioridade, que é o lado negativo. A criança se sente inferior. Ela aprendeu que ela é menos, que ela é menor que os outros, que ela não consegue, que não é capaz. Pela família ou pelos outros grupos sociais, que agora ela já tem outros grupos. Então, ela aprendeu que ela é inferior. Aí vem a inferioridade. A criança, no final da infância, se acha inferior. Pode ser por alguma limitação, por alguma incapacitação, por palavras, por comportamentos, por negligência daquele que cuida ou até mesmo por superproteção daquele que cuida. A criança pode se sentir inferior, porque nunca é dado para ela uma tarefa, nunca é dado para ela uma voz, falar, se posicionar, saber o que ela pensa, o que ela é capaz, um estímulo. Falta ali o estímulo naquela criança e agora ela já está na última fase da infância e ela não teve estímulo, não teve alguém que confiasse nela e que deixasse ela ver que ela era capaz. E aí nós temos uma criança já grande se sentindo inferior. Imagina um adulto que produz. Um adulto que produz. O adulto, tudo que você precisa dele, se ele não pode, ele te indica. Ele te ajuda ele, cuida dele, sustenta ele, sustenta a família dele e ainda consegue ajudar os outros. Esse é um adulto que produz, um adulto que contribui positivamente na sociedade. Agora imagine um adulto que se sente inferior. Ele não tem iniciativa, ele não consegue confiar que ele é capaz, que ele pode correr atrás, que ele pode aprender, que ele pode conseguir, se ele perseverar, ele vai conseguir. Ele se sente inferior. Aí cria uma família que se sente inferior. Aí cria uma comunidade que se sente inferior. E cria um país que se sente inferior. Então, o desenvolvimento que começou lá na nossa infância, quando a gente era pequenininho, ele pode influenciar uma vida, pode influenciar uma família e pode influenciar gerações. Um pai que se sente inferior passa para os filhos que eles são inferiores,
que passam para os netos que são inferiores, que passam para os bisnetos que são inferiores. Vem uma consciência, um sentimento que somos inferiores. Aquilo é passado para a nossa família, para a nossa comunidade, até mesmo para o nosso país. Quantos brasileiros acham que o Brasil é inferior? O Brasil não é inferior, não. A sua comunidade não é inferior, não. O seu país, a sua família, você não é inferior. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Você não é inferior. Isso foi construído lá atrás. Você se sentiu inferior, mas isso não é verdade, que você é inferior, a sua família é inferior, o seu país é inferior, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é uma mentira que você vai quebrar hoje, de se sentir inferior. Combinado? E o próximo estágio de desenvolvimento é o estágio que o anterior finalizou a infância, agora é o da adolescência. Que estágio é esse? É o estágio em que eu não sou mais criança, mas ainda também não sou adulto. Eu estou num período de moratória. É um período entre a infância e a fase adulta. É um período em que estou me despedindo da infância e me preparando para a fase adulta. Eu estou despedindo da infância, me preparando para a fase adulta. E aí eu vou ter que adquirir habilidades para isso. Essas habilidades já são construídas desde a infância. E agora, como adolescente, o corpo cresce de uma vez. Então, no biológico, há uma explosão de mudanças hormonais, corporais, mudança na voz, mudança nos pelos, nos meus membros. E aí eu vou crescendo até me tornar um adulto. Nessa fase da adolescência, é a fase em que eu vou definir a minha identidade. Vou começar a descobrir quem sou eu. Que até na infância nós ainda estamos perdidos na nossa identidade. A gente é o que os outros falam que a gente é. Na adolescência, a gente já consegue comparar o que a nossa família nos ensina e comparar o que os outros também ensinam, as outras mentalidades, os outros mapas sociais também ensinam. Nessa fase da vida, nesse estágio de desenvolvimento humano, o adolescente já é capaz de julgamento. Por isso que o adolescente muitas vezes se revolta, porque ele tem as verdades dele. E quando aquela verdade é quebrada, ele sente raiva. Toda vez que você sentir raiva, é porque alguma verdade sua foi quebrada, alguma regra que você tinha pessoalmente foi quebrada e aquilo te dá raiva. E a gente fala, o adolescente é muito nervoso, ele é revoltado, porque nessa fase das regras pessoais dele, quando aquelas regras são quebradas, ele sente raiva. E acontece com a gente, toda vez que a gente sente raiva é porque alguma regra nossa foi quebrada. Regra pessoal, que é alguma coisa que a gente acredita e firma, foi quebrada, então aquilo nos causa raiva. E uma raiva que não é tratada se torna medo. Um medo não tratado se torna ansiedade. Uma ansiedade não tratada vai de leve, ansiedade moderada, ansiedade grave. Se não é tratada, vira depressão. Uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave. Aí vai a morte. Por isso que nós precisamos aprender que as regras que nós temos, quando são quebradas, vão dar raiva, mas isso não pode nos adoecer e nos matar, porque dessa raiva pode surgir outras doenças. Do medo podem surgir outras doenças. Então nós precisamos trabalhar essas questões de nós, precisamos pedir ajuda, precisamos compartilhar, precisamos falar, precisamos nos aconselhar, nós precisamos nos salvar. Por quê? De coisas que nós passamos em anos atrás, se não trabalhados, viram doenças gravíssimas e ocasionam morte, ocasionam
falecimento dos nossos sistemas, ok? Então, um adolescente que tem o lugar dele. Esse adolescente aqui, ele é dessa família, esse adolescente aqui, ele é bom nisso, ele gosta desse esporte, ele é bom nessa arte, nessa dança, nessa música, nesse meio aqui, ele se destaca. Quando o adolescente ele é recebido pela família e pela comunidade com um lugar, ele é inteligente. Esse adolescente aqui, ele é bom para poder conversar, ele tem que ser orador, porque ele é bom para falar, ele é bom para escrever, ele tem que ser escritor, ele é bom no esporte, ele é atleta. Nessa fase, o adolescente descobre as habilidades dele. E como ele tem a condição física melhor, ele é capaz de trabalhar e se aperfeiçoar naquele talento, naquele dom que ele tem. Se ele conseguir fazer isso, se ele tiver espaço para isso, valor diante disso. Se o adolescente não encontra espaço para saber quem ele é, no que ele é bom, no que ele serve, para que ele nasceu, habilidades que ele tenha, os gostos dele, o que ele gosta, aquilo que ele é bom, aquilo que ele faz diferença, aí ele fica com confusão de identidade. Ele não sabe quem ele é. Ele está perdido, não sabe para que ele serve, se ele é bom em alguma coisa, o que ele pode contribuir, em que ele pode ajudar. Ele fica perdido, conflito de identidade. Por isso que a adolescência é uma fase muito importante, em que nós precisamos acolher os nossos adolescentes e descobrir o que ele é bom, o que ele pode contribuir, como ele pode brilhar. Porque senão ele fica confuso e ele se perde em qualquer situação, em qualquer esquina, ele se perde em qualquer convite, ele se perde em qualquer parada, porque ele não tem identidade, não sabe quem ele é, não conhece ainda seu próprio valor. Então ele se perde. Ele é igual a água que a gente coloca no copo. A água, ela toma o contorno do recipiente que a gente coloca. Coloquei a água no copo. Ela toma o contorno do recipiente. O adolescente é igual a água, ele toma o contorno do recipiente. Então, se ele já tem um lugar, ele vai se adaptar àquela identidade, àquele lugar. Se ele não tem um lugar, ele se perde, igual a água que se espalha. Por isso que essa fase, ela requer cuidados, requer um olhar, ela requer valor, porque é uma fase muito importante, que um adolescente perdido é um adulto perdido. E um adulto perdido é uma comunidade perdida, um país perdido. Por isso que nós precisamos muito de acolher nossas crianças, acolher nossos adolescentes, para que os nossos adultos sejam saudáveis, maduros e nossa sociedade, país, também seja assim. É uma escada a construção de um país em que crianças sejam saudáveis, adolescentes saudáveis, jovens saudáveis, para que sejamos adultos saudáveis. O sexto estágio é o estágio da intimidade versus o isolamento. É o estágio mais ou menos da idade de 30 anos, quando o adulto já está maduro, quando já é um adulto de meia idade, é um adulto que já saiu da adolescência, que já trabalha, que já tem uma profissão, que já sabe se manter, se sustentar, geralmente. O lado positivo, segundo a teoria do Eric Erikson, é a intimidade, um adulto capaz de se relacionar com alguém, de manter relacionamento íntimo. Às vezes já tem filho, às vezes já cria família, na maioria das vezes estabelece uma família. Um adulto capaz de estabelecer uma família, ele pressupõe que ele cuida dele e cuida dos outros. Qual seria a vertente negativa, uma vertente que não satisfatória? É um adulto incapaz de estabelecer vínculo, é um adulto que vive em isolamento. Esse adulto não consegue se relacionar com nenhuma pessoa intimamente, ele se mantém isolado. Um adulto que se mantém isolado, ele não tem como constituir uma família, não tem como se amar e amar o outro, não tem como expandir esse autocuidado, ok?
O 7º estágio é o estágio de quando a pessoa já tem uma profissão, já consegue ensinar um ofício, aprender um ofício e ensinar um ofício. O lado mais positivo, o lado mais construtivo é o lado da generatividade, em que o adulto consegue se desenvolver e consegue contribuir com seu país, contribuir com a sua família, ele consegue ter metas, ter planos, ele consegue ir em busca dos seus objetivos, ele consegue ser generoso, ele consegue, além de se sustentar, de se suprir, ainda também consegue sustentar e suprir mais pessoas. Ele consegue ser generoso, ele consegue, através do seu trabalho, expandir a sua atuação. Um lado que seria menos proveitoso, o lado que seria negativo, segundo a teoria do Erik Erikson, seria um adulto estagnado. Um adulto que não tem uma profissão, que não consegue exercer nenhum ofício, que não consegue se sustentar, não consegue se manter. Um adulto totalmente capacitado, com as suas faculdades mentais saudáveis, com seu corpo saudável, mas que está estagnado. Ele não se vê capaz e ele não consegue ir em busca dos seus objetivos. Ele não consegue se sustentar e nem sustentar alguém. Então, ele é um adulto que está estagnado. E essa fase da vida vai até os 59 anos. Muitas vezes, a pessoa sofre alguns traumas, algumas decepções que paralisam ela. E ela não consegue produzir, não consegue se levantar, correr em busca dos seus objetivos, ir em busca dos seus alvos, das suas metas. Ela estagna fisicamente, ela se estagna socialmente e emocionalmente. E a última fase, que é o 8º estágio, que já é dos 60 anos para cima, que é a terceira idade, a melhor idade. O lado positivo de você ser um idoso, de ser uma pessoa mais velha e olhar para trás na sua história de vida é quando você olha para trás e tem a integridade. Você pode olhar para trás e se ver como uma pessoa íntegra. Tenho 70 anos de idade, mas a minha mente também ela é amadurecida. Eu contribuí com essa sociedade. Eu fui alguém de valor, alguém que fez história, alguém que hoje tem os discípulos, que cumpriu a minha missão. É uma pessoa íntegra. Ela olha para si com integridade. Então, ela tem a sensação de dever cumprido. Ela quer fazer mais, mas é porque ela viu o valor que ela tem, ela percebeu o valor que ela tem, como ela é imprescindível, como ela é relevante para essa família, ela é relevante para essa comunidade, uma pessoa relevante para esse país, nesse mundo. Então, ela olha para si, para a sua história e tem a sensação de integridade. O lado mais negativo, não tão bom, seria olhar para trás e sentir desespero. Olhar para trás, para a sua história de vida e não ter construído nenhuma família, ou não ter construído nenhum projeto, não ter construído nada de relevante, nenhuma profissão, nenhum sucesso, não ter estabelecido nada positivo. Então ela olha para trás com desespero. E isso é muito triste, um idosinho olhar para trás com desespero, porque agora ele já está idoso, o seu corpo não tem condições mais de fazer o que ele fazia quando ele era mais jovem. Porque o corpo, ele vai se degenerando, o corpo vai envelhecendo. E quando sua cabeça quer uma coisa, mas o seu corpo não consegue, você pelo menos tem que ter alguns alvos alcançados na vida para poder se ficar bem, se sentir melhor, se serenizar, se compadecer de você, aceitar sua fase de vida. Você tem integridade, então você aceita as coisas, mas você olha para trás com a visão de dever cumprido. Que nós possamos aproveitar esse conhecimento hoje nesse vídeo e aproveitar o hoje para melhorarmos nossa qualidade de vida, melhorarmos as nossas ações, ir em busca de uma vida com propósito, uma vida que constrói, uma vida relevante,
uma vida que faz diferença hoje, para quando nós somos idosos, quando nós olharmos para trás na nossa história, nós tendermos à integridade, ao lado bom, ao lado positivo, à família, a tudo que nós deixamos, aos conselhos que nós demos, a tudo que nós fizemos por nós e pelos outros. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido relevante. Deixe o seu like, se inscreva no canal. A sua presença é muito importante. Deixe alguma crítica, algum elogio, que nós possamos sempre fazer diferença aonde nós estivermos. Até a próxima!